Estamos gravando já. Muito boa noite a todos. Estamos aqui com o senhor Guilherme, Lucas e Patrício, os três mosqueteiros, os últimos dos moicanos. Nós vamos começar a aula. Eu vou começar fazendo alguns exercícios, como eu disse para vocês. E daqui a pouco eu começo, conforme a pessoa for chegando. Aí, como eu estou compartilhando, eu vou compartilhar a tela, eu não vou ver. Quer dizer, vou ter noção que o pessoal está chegando, porque o pessoal vai pedir para entrar na sala. Mas vocês vão contabilizando aí, porque eu não vou ficar contando quantos tem, para poder conversar sobre a prova. Senão a gente pode conversar depois do intervalo. Vocês estão vendo aqui, eu vou fazer o exercício 9.35, que diz o seguinte. Quando 0,0172 mols de ácido hidrídrico é aquecido até 500 Kelvin em um recipiente fechado de 2 litros, a mistura resultante em equilíbrio contém 1,9 gramas de ácido iodídrico. Então, quando 0,0172 mols de ácido iodídrico é aquecido até 500 gramas em um recipiente, 500 gramas, até 500 Kelvin, em um recipiente fechado de 2 litros, a mistura resultante em equilíbrio contém 1,90 gramas de ácido hidrídrico. Calcule o Kc. Kc é a constante de equilíbrio. Esse Czinho está muito, não saiu muito bem, mas é Kc. Calcule a constante de equilíbrio em função das concentrações para a reação de composição do ácido iodídrico. Então, veja bem. Então, a gente está trabalhando com essa reação aqui. Ele fala então que nós temos a reação iniciando aqui com 0,0172 mol e que a temperatura em que se está trabalhando é uma temperatura de 500 Kelvin. Em um recipiente fechado, ele está trabalhando com um volume de 2 litros. Está falando que a mistura resultante... Boa noite, Damiano. Ele fala que isso daqui é no início, né? Então vou escrever aqui no início. Isso aqui é no início. Aí ele fala que no equilíbrio nós temos uma massa de ácido hidrídrico de 1,90 gramas. Então ele mistura, ele tem o número de mols inicial, aí ele fala que tem 190 gramas, ou seja, já misturou massa, e pede para a gente calcular a constante de equilíbrio. Bem, primeira coisa, se nós fôssemos determinar, como ele está querendo, a constante de equilíbrio, o Kc, esse Kc ele é definido como? Boa noite, Gisela. Esse Kc ele é definido como? Em função da concentração. Se é a concentração dos produtos... um momentinho. Do jeito que está a equação, ela não está balanceada. A gente precisa deixar ela balanceada, porque senão dá problema. Agora ela está balanceada. Então vai ser
a concentração dos produtos elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos dividido pela concentração do ácido iodídrico elevado ao quadrado. Isso que é o que nós precisamos, né, montar. Ou seja, a equação é essa, da constante de equilíbrio. Pois bem, veja que eu preciso saber se 1,90 gramas em mol, porque ele está colocando em massa, para a gente poder fazer algumas reações, alguns cálculos estequiométricos, para saber no equilíbrio qual que é a concentração, melhor dizendo, qual é o número de mols de hidrogênio e de molécula de hidrogênio e de iodo. Ei, Clarissa, boa noite. Então, vamos, primeira coisa é converter esse 1,90 aqui em número de mols. Nós sabemos que número de mols é igual a massa dividida pela massa molar. Vamos ver quanto que é a massa molar do ácido iodídrico. Vamos ver quanto que é a massa molar. 127,911. 120, calma aí. A massa que eu tenho 1,90 gramas. 127,911 gramas mol a menos 1. Então eu vou dividir esses 190 gramas por 127, que é a massa molar do composto, para a gente achar em termos de mol. Só um minutinho. Ah, não é aqui. 190 dividido por 127,911. Isso aqui, em termos de número de mols, seria igual a 0,048. 0,048 mol. Mol de HI. Isso no equilíbrio. Então, esse 190 gramas, esse 190 gramas no equilíbrio, ele equivale a 0,0148 mol de HI. Bem, o que acontece, né? Nós temos que 2 mols de ácido hidrídrico gera 1 mol de hidrogênio e 1 mol de I2. Né? Nós precisamos saber o seguinte, é o quanto que reagiu, né? Porque, veja, esse número de mols é o que sobrou. As contas que nós precisamos fazer é daquilo que reagiu. Porque, veja, 2 mols de ácido hidrídrico quando reagiu, ou quando ele reage, ele gera 1 mol de hidrogênio e 1 mol de I2. Então, vou raciocinar com vocês de novo. Esse número de mols no equilíbrio é o número de mols que sobrou. Que não reagiu, que está lá. Nós precisamos encontrar o quanto de mols de hidrogênio e de iodo que foi produzido. Para eu fazer esta conta, eu preciso usar, né, o número de mols de ácido hidrídrico que reagiu. Cadê vocês? Estão entendendo o raciocínio aí? Não adianta eu ficar pegando esse 0,0148 e fazer continha aqui, porque isso aqui sobrou.
O que sobrou pode reagir depois, mas já está falando que atingiu o equilíbrio, não vai mais produzir mais nada. Então a ideia é o seguinte: primeira coisa, determinar o número de mols de HI que reagiu. Primeiro, número de mols. Olha só, hein? O número de mols total de HI vai ser igual o número de mols de HI que sobrou, ou seja, que não reagiu, mais o número de mols que reagiu. Mais o número de mols que reagiu. Então, o número de mols total de ácido hídrico é igual ao número de mols de ácido iodídrico que não reagiu, mais o número de mols do ácido hídrico que reagiu. Pois bem, o número de mols do ácido iodídrico total foi informado aqui, ó, 0,172 mol. O número de mols de ácido iodídrico que não reagiu é o que está no equilíbrio, porque a gente está fazendo agora, está achando, nós vamos encontrar, na verdade, essas massas aqui que estão no equilíbrio. Então isso aqui é 0,0148 mol de ácido iodídrico, que não reagiu, porque sobrou, está no equilíbrio. Mais o número de mols, que é isso que eu quero, o número de mols que reagiu. Número de mols que reagiu. Então, número de mols de ácido hídrico que não reagiu vai ser igual a 0,0172 mol menos 0,0148 mol. Vamos ver quanto que vai dar isso. Zero vírgula 0024 mol de HI. Isso que reagiu. Desculpe, gente. Isso aqui é o que reagiu. Isso é o número de mols de ácido iodídrico que reagiu. Número de mols de HI que reagiu. 0,0024 mols de ácido iodídrico. Bem, nós temos a reação química aqui. Ó. Essa aqui é a reação química. Se reagiu 0,0024 mol, e nós temos aqui que 2 mols de ácido hídrico produz 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo molecular, eu preciso saber quanto que produziu disso e quanto que produziu disso. Então, 2 mols de HI produz 1 mol de H2. 0,0024 mol de HI X mol, enfim, X mol de hidrogênio molecular.
Fazer a continha. 0,0024 vezes 1 dividido por 2. Isso aí vai dar 0,0012 mol de H2. Veja por que eu estou fazendo isso, porque eu estou encontrando. Primeiro eu encontrei a quantidade de ácido iodídrico que reagiu. Porque a partir dele eu posso fazer contas estequiométricas para achar o quanto de hidrogênio e iodo foram produzidos. Porque essas quantidades que foram produzidas que estão no equilíbrio junto com esse 0,0148 mol de ácido iodídrico. Do mesmo jeito, vou fazer a conta aqui com o hidrogênio, com o iodo. Vou achar, na verdade, o número de mols de iodo. Iodo molecular. 2 mols de ácido iodídrico gera 1 mol de H2. Vai ser a mesma coisa, né? Porque a relação é a mesma. 0,24 mol de HI. Agora não é X, é Y que eu coloquei. A quantidade de ácido também não é hidrogênio. É iodo molecular. A quantidade de iodo molecular vai ser 0,012 mol de I2. Bem, nós achamos a quantidade em mols. Nós temos um volume fixo. Como que nós podemos, então, determinar isso aqui? Porque a equação é aqui, ó, é essa aqui, ó. Eu consigo achar a concentração dessas espécies. Achando, ele me deu o volume. Você tá entendendo? Ele me deu um volume, o volume é fixo. Vou pegar esse número. E considerando que esses gases são gases ideais, que não mantêm relação de interação entre um e outro, o que nos sobra? Calcular a concentração. Então, veja, deixa eu ver se eu tenho um espaço mais para cá. Tem. Então, o primeiro passo que nós fizemos, determinar o número de mols de ácido iodídrico que reagiu. O segundo, para ficar melhor, vou colocar aqui. Segundo, calcular o número de mols de H2 produzidos pelo HI que reagiu. E o C, calcular o número de mols de I2 produzidos pelo HI que reagiu. Depois, calcular a concentração de cada espécie no equilíbrio. Como que a gente faz isso? Concentração de ácido iodídrico. Ele já falou, isso daqui é a concentração no equilíbrio, né? Desculpe, deixa eu completar aqui, a concentração no equilíbrio. Ele já falou que no equilíbrio você tem o número de mols de ácido iodídrico no equilíbrio. No equilíbrio ele falou que é 0,0148 que você tem de ácido iodídrico.
eu preciso dividir por 2 litros. 0,0148 dividido por 2 dá 0,0074 mol de HI. Vamos fazer a mesma coisa com ácido, aliás, com hidrogênio molecular. 0,012 mol, 2 litros. Zero vírgula 0006 mol de hidrogênio molecular. Iodo molecular, concentração vai ser a mesma coisa, porque o número é igual. 0012 mol dividido por 2 litros, 0,006 mol de I2. Último, o que nós precisamos fazer? Calcular o equilíbrio. Para calcular equilíbrio, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Vamos usar essa equação. Então vamos lá. Hidrogênio 0,06 mol vezes 0,006 mol aqui de hidrogênio de ácido iodídrico dividido pelo ácido iodídrico, não, 0,006 mols de hidrogênio vezes 0,006 mol de iodo dividido pela concentração do ácido iodídrico elevado ao quadrado, 0,0074 elevado ao quadrado. Agora vamos fazer a conta. 0,06 dividido por 0,0074 0,657. Alguma dúvida nisso? Nesse exercício? Aqui a questão é estequiométrica, é calcular o número de mols, né? Calcular o número de mols do ácido iodídrico que reagiu, porque é a partir dele, desse número de mols do ácido iodídrico que reagiu, que nós vamos conseguir determinar a quantidade de hidrogênio e de iodo formado. A partir dessa quantidade de mols, a gente vai pegar no equilíbrio essas quantidades que foram produzidas e aí o que sobrou, que não reagiu. Vamos achar a concentração, ele deu o volume, né? E depois vamos substituir na equação para achar a constante de equilíbrio. Tudo bem, gente? Beleza.
Vamos. Sem dúvidas, né? Moçada, aqueles que chegaram um pouquinho mais atrasado aí, eu falei que eu vou esperar mais um pouco para poder conversar da prova, etc, tá bom? Aliás, a gente podia até conversar depois que a gente retornar, né? Porque acho que daí vem, talvez entre mais pessoas. Vamos ver aqui este exercício. Uma amostra de 2 mol de cloro foi selada em um balão para um estudo de associação em átomos de cloro. A tabela 9.2. Que bonito, né? Cadê a tabela 9.2? Muito bonito. Será que eu tenho aqui 9.2? Deixa eu ver aqui. De repente eu tenho a tabela 9.2. Não tem. Precisava dessa tabela, né? Não tem essa tabela. Vamos avançar aqui. O NH4HS sólido e 0,400 mols de NH3 são colocados dentro de um balão de 2 litros em 24 graus Celsius e atingem o equilíbrio. E aí está escrito equilíbrio. Para o qual a constante de equilíbrio de concentração é essa daí. Quais são as concentrações de NH3 e H2S no equilíbrio? Vamos fazer isso aqui, né, moçada? Vamos ver se a gente consegue resolver. NH4 HS. Oi, moçada. Escutei um barulhinho de comida aí, deu até de bater de prato que me deu fome. NH3. Bem, deixa eu só diminuir aqui. Então ele está falando que ele tem. Deixa eu ver como que chama essa substância, o nome correto dela. Bisulfito de amônio. Bisulfito. Deixa eu ver se isso daí mesmo. É isso mesmo. E4HS não é bisulfito de amônio.
Vamos fazer a tradução para ver se é sulfito. Vai ver que também só deuses. Professor, Oi, bisulfeto. Oi. eu estava olhando aqui, apareceu o nome de sulfeto. O outro Não, nome que eu bisulfeto, não é olhei, bisulfita, bisulfeto. Não, tá bom. Bisulfeto de amônio. Então, você tem o bisulfeto de amônio, que ele reage, ou ele se decompõe, para gerar a amônia mais o ácido sulfídrico. Veja um detalhe nessa reação, tá? Perceba que começa com sólido e vai terminar em gasoso. Essa parte sólida já não entra na constante de equilíbrio. Então isso é um detalhe que você precisa lembrar. Ele está falando que você tem esse bisulfeto de amônio sólido e 0,400 mols disso aqui, olha. O amônio são colocados dentro de um balão. Então no início, isso aqui é no início. Deixa eu colocar aqui. Então no início você tem essa espécie sólida, a gente não sabe a quantidade em gramas, mas ela não vai entrar na constante de equilíbrio. Você também tem um volume, ele já passou para você. Um volume que é em torno de 2 litros. Uma temperatura que é igual a 24 graus Celsius. E que no equilíbrio a gente já tem a reação química e ele colocou a constante de equilíbrio aqui. Kc é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é o valor da constante de equilíbrio. E ele está querendo que a gente calcule as concentrações de NH3. Momento. Oh, meu Deus. Eu fechei? Mas é Santa Gertrudes mesmo, né? Pelas barbas do profeta. Vou falar pra você a idade quando chega, meu filho. Só Deus mesmo. Só Deus para ajudar a gente. Não tem problema não. Vamos fazer tudo de novo, né? É a vida. NH4. NH4. NH3 gasoso. NH4HS sólido mais H2S gasoso. Então, no início, nós temos essa espécie sólida e temos 0,400 mols de amônia. Ele nos deu volume. Ele nos deu o volume. Esse volume é de 2 litros. Aí nós temos também a temperatura, que é de 24 graus Celsius. E temos também a constante de equilíbrio, que é 1,6 vezes 10 a menos 4. E o que a gente tinha colocado é que a pergunta que ele coloca é qual é a concentração do NH3, ele quer saber isso, e qual é a concentração do H2S. É isso que ele está querendo.
nós não temos aqui no equilíbrio. Nós não sabemos no equilíbrio. É isso, né? Sólido. São colocados dentro do balão 2 litros mais 24 e atinge NH4. Deixa eu ver se está estequiometricamente está correto aqui, ou seja, o balanceamento, 3 hidrogênio com mais 2, 5, 5, 7 está batendo. Então, nós sabemos aí no início, que a concentração de NH3, deixa eu só ver aqui. Isso aqui é a concentração inicial. Vou até colocar aqui embaixo. Inicial. Vai ser igual 0,400 mol dividido por 2 litros. Isso dá 0,200 mol por litro. Então, essa é a concentração que ele colocou do NH3 aí, aqui, né? Bem, vamos primeiro montar a constante de equilíbrio aqui, ó. Constante de equilíbrio de concentração. Veja, a constante de equilíbrio de concentração dessa reação vai ser a concentração do NH3 gasoso, né? Pela concentração do H2S, que são os produtos, e elevado os seus coeficientes estequiométricos, que é 1. O valor é 1. E o bisulfeto de amônio não entra porque ele é sólido. Lembra que eu falei que quando você tem a espécie líquida ou sólida, ela não entra. Pois bem. Agora vamos tentar fazer o primeiro raciocínio aqui, ó. Primeiro raciocínio. Nós adicionamos uma quantidade inicial de NH3. Nós sabemos que 1 mol dessa espécie gera 1 mol dessa espécie e 1 mol dessa. Ou seja, nós conseguimos prestar bastante atenção aqui. Quais são as concentrações de NH3 e H2 no equilíbrio? Perceba que no equilíbrio, vou repetir de novo, vou colocar aqui, ó, A. Raciocínio sobre a equação, ou melhor, sobre a reação química no equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Na reação química, 1 mol de NH4 produz 1 mol de NH3 e 1 mol de H2S. Perceba o seguinte, o número de mol de NH3 que você produz do amônia gasosa é igual ao número de mol de H2 que também é produzida. Então, o número de mols de NH3 produzido sempre vai ser igual ao número de mols de H2S produzido, por causa da relação estequiométrica. Pois bem, se o número de mols é igual, e se o volume, ele está colocando aqui, ó, o volume é igual a 2 litros. Ora, se esse número, eu poderia colocar o seguinte,
que o número de mol, ou melhor, né? Então, vou fazer aqui uma suposição agora. Supondo que a concentração de NH3 tem um valor x, x de x mesmo, ou seja, é um símbolo, eu não sei, pode ser qualquer valor. Se isso aqui é verdade, e se o que nós escrevemos aí na letra A também é verdade, então a concentração de H2S também é igual a x. Por causa desse raciocínio. Então, nesse caso, ou nessa linha de raciocínio, ou seja, nesse caso, Kc, que é igual à concentração de NH3 vezes a concentração de H2S, pode ser igual a x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Kc, ele deu valor 1,6 vezes 10 a menos 4. X ao quadrado. Logo, x vai ser igual a raiz quadrada de 1,6 vezes 10 a menos 4. Deixa eu ver que eu já vou reescrever aqui a raiz quadrada. Para escrever a raiz quadrada, posso escrever assim. Vou fazer a conta. 1,6 exponencial menos 4. Raiz quadrada 0. Isso aqui vai ser igual a 0,0126 mol por litro. Essa é a concentração. Deixa eu só ver aqui se eu não errei. 1,6 menos 4 elevado. Isso daí mesmo. Então essa é a concentração. Deixa eu ver se você está pedindo a concentração ou o número de mols. Quais são as concentrações de NH3 e H2 no equilíbrio? Essa é a concentração. Porque, veja, as concentrações é uma questão... Ele te dá uma concentração inicial de NH3, ele te dá o volume, essas coisas permitem a gente continuar cálculos. Ele não está pedindo, mas eu poderia calcular agora qual que é o número de mols do NH3 no equilíbrio. Eu poderia, a partir desse número de mols do equilíbrio, eu poderia fazer uma conta, por exemplo, qual que é a quantidade de NH3. Poderia fazer a quantidade, determinar a quantidade de NH3 que reagiu, eu poderia.
Mas ele só está pedindo quais são as concentrações de NH3 e H2 no equilíbrio. É simples assim. Essa é a concentração dele, 0,0126 mol por litro. Pegadinha, né? Deixa eu ver aqui. Tudo, tudo Ô, bem, gente? professor, Ei, Damian. eu te mandei a tabela lá, se você quiser fazer a 9.2. No Ah, meu tá 10.2, porque a edição do meu livro é diferente, mas é a mesma tabela. tá bom, tá bom. Eu faço assim. Vocês conseguiram interpretar aqui? Conseguiram entender o raciocínio desse exercício? Ele te dá a concentração, ele começa a reação, né? Também com uma quantidade de amônio. Ele te dá uma constante de equilíbrio, te dá o volume. Mas veja, ele deu o produto já tem um produto. Esse não é isso que está em equilíbrio, isso aqui é no início. No equilíbrio, você tem a constante de equilíbrio. Você não tem mais nada aqui, né? Você não pode fazer uma. Bem, você até poderia fazer 1 mol disso, gera 1 mol disso, 0,400 gera X. Você poderia. Entendeu? Isso nada te impede de fazer conta. Mas perceba que essa espécie não é reagente. Veja, a questão é a seguinte: essa quantidade que ele colocou não é reagente, e segundo, ela não foi produzida em função dessa quantidade, ela foi adicionada em conjunto. Então essa espécie ela fica morta para a gente, porque não é a quantidade produzida em função do bisulfeto que foi adicionado. Se fosse produzida oriunda do bisulfeto, a gente até poderia fazer uma conta aqui, mas não é. Então ele deu um número aqui que pode deixar algumas pessoas meio doidas, mas não faz sentido nenhum a gente utilizar esse valor. Tudo bem, gente? Beleza. Alguma dúvida nisso? Damiana, você mandou pra mim no WhatsApp? Aí eu mandei no grupo lá, porque aí todo Ah, mundo tá. já tem, né? Tá bom. Beleza. Então vamos voltar lá pro exercício. Deixa eu salvar aqui, né? Que aquela hora eu apaguei. Aquele exercício que eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui em cima. Ai, que bom. Ele ficou. Ainda bem que. Ah, ele tá aqui. Ainda bem que eu tinha salvo. Vamos lá, 9.39. Uma amostra de 2 milimol de Cl2 foi selada em um balão de 2 litros e aquecida até 1000 kelvins para um estudo de sua dissociação em átomos de cloro. Deixa eu ver aqui a reação do átomo de cloro. Cl2 em átomos de cloro. Ok. Use a informação da tabela 9.2 para calcular a composição da mistura no equilíbrio. Então vamos lá. Por essa tabela, obrigado, Demian, a equação que está acontecendo é essa aqui. Cl2 gasoso Cl2 gasoso 2 Cl gasoso. É isso que está acontecendo. Essa reação, ela está acontecendo na temperatura de 1000 Kelvin. A constante pela tabela, deixa eu ver aqui para não me perder aqui agora. Cl2 a constante de equilíbrio informa a tabela, uma constante de equilíbrio que deve ser a constante, deve não, é a constante de equilíbrio, ele não está falando, tá? Que é Kp, mas é o Kp, a primeira constante de equilíbrio em termos de volume
constante de equilíbrio. CL2, CL2. 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5. E... só um minutinho, tá, gente, que eu tô vendo a tabela aqui. E aqui a constante de equilíbrio. Em concentração. 1,2 vezes 10 a menos 7. Isso aqui é o que está lá, tá? Na tabela. KP e o KC. Deixa eu só checar se eu não peguei o resultado errado. CL2, 2CL, 1000, 1,10 a menos 5, 1,2 a menos 7. E ele também falou aqui que o volume 2 litros. 2 litros. Usei a informação da tabela 9.2 para calcular a composição da mistura de equilíbrio. Ele quer que a gente calcule a composição. Composição da mistura no equilíbrio. Bem, então vamos tentar calcular isso. A reação química é essa. Então esses dados, esse aqui é a pergunta. A reação química é essa aqui. Se nós temos que Kp. Deixa eu só ver se usando a equação. Nós temos uma equação de Kp e Kc. Se a gente consegue achar alguma coisa. Um minutinho. Vou mostrar aqui para vocês que nós vimos essa questão da equação. Deixa eu só achar aqui. Não. Ele quer composição. É o que eu imaginava. Kp vai ser igual. Se a gente trabalhar com a constante de pressão, se for a constante de pressão, nós vamos ter a pressão do produto, Cl ao quadrado, dividido pela pressão do Cl2, que não vai estar ao quadrado. Deixa eu ver só um negocinho aqui. Bem, vamos fazer a mesma coisa aqui. Se eu pegasse isso em termos de Kc, isso daqui seria a concentração do Cl ao quadrado dividido pela concentração do Cl2. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Kp.
tem uma quantidade aqui que eu não tô me ligando. Uma amostra de 2 mols foi selada em um balão de 2 litros. Lamentável. Uma amostra 2 milimol. Isso aqui foi selada em 2 litros. Ok. Então, para saber quanto que reagiu disso. Só de que eu tô pensando aqui, tá, gente? Não é. Vamos pro raciocínio de novo, né? Raciocínio em termos da reação. Nós sabemos que 1 mol de Cl2 produz 2 mols de Cl. Sempre. Pois é, se eu tiver x mols de Cl2, quantos mols de Cl nós vamos ter? Vou fazer um x aqui. 1 mol de Cl2 produz 2 mols de Cl. X mol de Cl2 que a gente não sabe, a gente não pode considerar que reagiu tudo isso aqui, ó. A gente não pode, porque isso aqui é no início. X mol de Cl2, se reagir, vai gerar quantos mols de Cl? 2x, então número de mols de Cl vai ser igual a 2x. Então veja, eu tenho aqui número de mols de Cl2, x, número de mols de Cl, 2x. Bem, vamos levar em consideração fazer a conta do Kc. Kc é igual a concentração de Cl2. Cl2 é x. X elevado ao quadrado. Deixa eu pegar isso aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem depois.
X é a concentração de Cl2, isso aqui seria ao quadrado. E dividido pela concentração de Cl2. Então, calma aí, gente. Então, 2x elevado ao quadrado dividido pela concentração de Cl2, x. Se a gente continuasse fazendo a conta aqui, 4x ao quadrado é igual... Estou continuando a conta aqui. Só elevei aqui isso aqui ao quadrado, continua dividindo por x. Isso aqui vai ser igual a 4x. 1,2 10 a menos 7. 1,2 10 a menos 7. Igual a 4x. X vai ser igual a 1,2 exponencial menos 7. 1,2 exponencial menos 7 dividido por 4. 3 vezes 10 a menos 8. Isso daqui é concentração, né? Mol por litro. Vamos ver se... Ainda não acabou, não. Deixa eu ver o que está pedindo aqui. Use a informação para calcular a composição da mistura no equilíbrio. Bem, nós teríamos concentração de Cl igual a 6. Bem, não está escrito que é 2 vezes x? Então, 2 vezes 3 vezes 10 a menos 8. Isso daí seria igual a 6. 6 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Concentração do Cl2. Concentração do Cl2 é igual a x. 6 vezes 10 a menos 8. Deixa eu ver se isso aqui não. 3 vezes 10 a menos 8. Mol por litro. Essa é a composição, seria no equilíbrio. No equilíbrio. Vamos continuar aqui. Qual é a... Calma aí. Qual é a porcentagem de decomposição do Cl2? Qual é a porcentagem de composição do Cl2? Veja, a gente tem... Gente, vou pedir só um minutinho, tá?
para vocês aqui. Só um minutinho.